Né? Hoje foi tranquilão. Bom, a constelações familiares, a aula é 6, então nós vamos falar. Você é chorona, né, Flávia? Mas vamos falar dos sentimentos hoje, que é uma coisa muito importante para nós consteladores, né? Como poder reconhecer e identificar qual é a diferença dos sentimentos, né? Isso é muito importante para nós. Então, vamos começar com o tema. Eu, se não me engano, eu terminei a semana passada nesse sentido, que nós vamos saber distinguir os diferentes tipos de sentimentos. Basicamente, nós vamos estar dividindo em 4 tipos diferentes de sentimentos: os primários, secundários, os sistêmicos e o metasentimentos. São esses 4, e que se tornam muito importantes não só dentro da constelação familiar, mas um conhecimento que vocês vão levar não só para vocês no âmbito pessoal, mas da forma que vocês trabalham como profissionais anteriormente a essa capacitação como consteladores. Então, olha só que interessante. O que seria e o que é importante entender o sentimento primário e o sentimento secundário. Então, a diferença, a principal entre um e o outro, é que o sentimento primário, ele estimula uma ação, ele é arcaico, ele é a verdadeira emoção, e toda vez que eu conseguir externar um sentimento primário, eu estou preparada ou preparado para operar mudanças. E como nós conseguimos observar isso no outro? Quando eu estiver fazendo uma constelação familiar, com atendimento individual com bonecos, principalmente nessa técnica, quando o meu cliente estiver posicionando os elementos através do seu tema conflito, ele em algum momento ele vai ter a sensação, ele vai entrar em sintonia com esse campo de informação, o campo morfogenético. Dependendo do segundo posicionamento que nós vamos começando a fazer o manejo dos bonecos, é muito comum que nesse momento o cliente não consegue perceber mais os bonecos e ele tem a sua primeira emoção, seja olhando para um boneco que está deitado, representando o falecimento, a morte de alguém, seja porque na hora, né, da conversa que vai, nós acreditamos que sim, que é a conversa que nós temos inicialmente para a solução, as frases de solução, esse nosso cliente começa a chorar. Nesse momento, o constelador pede, né, para o nosso constelado, para ele abrir os olhos. Porque é natural, quando vem a emoção, eu fechar os olhos, e isso significa para nós o seguinte, que a pessoa está procurando nas suas questões mentais, as suas imagens anteriores, a emoção, aí ela vai imprimir valores, ela faz julgamento, ela quer te convencer. Então, o que vai diferenciar é quando o meu cliente abrir os olhos, e nós vamos falar literalmente isso, olhe para mim. Se o cliente olhar para você, mesmo ele chorando, lágrimas assim copiosamente, se ele não permanecer no mesmo estado emocional, ele não acessou o sentimento primário. Se eu falo, abra os olhos, olhe para mim, e eu percebi que houve uma cisão, houve uma quebra no sentimento, e meu cliente volta a fechar os olhos, ele está no sentimento secundário, e isso não interessa para a constelação.
O sentimento secundário é aquele que nós trabalhamos na psicanálise, é aquele que o nosso cliente vai estar querendo convencer como ele é vítima, porque, como eu disse, o bonzinho está sempre no nosso consultório e todas as pessoas ruins do planeta estão fora do consultório. Então, o problema é o filho, o problema é o marido, é o chefe, é a mãe, é o pai. Quem está à nossa frente é sempre o bonzinho. Quando ele fecha os olhos, ele está querendo te convencer do sofrimento dele. Por quê? Quando eu fecho meus olhos, eu estou buscando as minhas crenças, os meus valores, os meus reforços ou reforços. Eu vou estar procurando o meu condicionamento. E, consequentemente, para nós que temos a visão sistêmica, eu estou ali trazendo ainda uma visão de uma consciência individual e, mais do que isso, emaranhada, né? Então, eu não confio em absoluto no sentimento secundário. Porque ele é verdade ou mentira? Não, não é esse o julgamento, mas é que ele não opera mudanças. Como eu estou falando de imagem de um campo, porque quando eu monto a constelação, eu falo que eu estou ali construindo uma visão tridimensional do inconsciente do meu cliente. A princípio, o inconsciente pessoal. Na hora que eu começo a manejar, eu estou já entrando no campo do clã, da família, e eu vou aí tentar, através das 3 leis, arrumar pelas questões sistêmicas. Como eu estou falando de imagem, tanto é que o meu cliente, quando ele olhar a nova forma que eu arrumei para solucionar, é essa imagem tridimensional que vai ficar, agora sim, impressa no mesmo lugar daquelas outras imagens que ele fechava os olhos e queria reproduzir como sentimento. E o sentimento secundário, ele é recheado de julgamento, de moralidade, de exclusão, de abandono, de tudo. Porque é assim que nós vamos construindo a nossa história. Então, se eu acesso e na hora certa eu vou fazer a conversa de solução entre o meu cliente e com quem ele está emaranhado, são as frases de solução. Se eu acessei e tenho certeza que eu estou lidando com o sentimento primário, é uma forma de mudar as cognições do meu cliente. O que significa isso? As redes neurais ou neuronais vão estar sendo refeitas. Então, toda vez que ele vai sair do nosso trabalho de constelação, vai para casa, e ele vai estar já guardado na imagem do cérebro, mesmo que for de pano de fundo, aquela imagem de solução, né, tridimensional. Ok até aí? Então, nós procuramos o sentimento primário, que quando o cliente é quase automático, quando ele começa a chorar, ele fecha os olhos e começa a chorar, nós vamos dar o lencinho para ele, ok? E nós vamos pedir para ele olhar para nós. Se ele permanecer com a mesma emoção, com o mesmo sentimento, ele nesse momento ele não tiver nem, ele está entregue à informação do campo. Isso é o sentimento primário. Isso, totalmente livre. Porque quando eu estou no sentimento secundário, eu tenho muita vergonha. Porque eu estou manipulando. É a minha verdade, a forma que eu vi. Né? Então, eu quero manipular o ambiente. Então, aí eu vou culpar, né? Eu vou dizer que são os outros. Já no sentimento primário, quando ele é genuíno, arcaico, profundo, e que ele, mais do que isso, ele é sistêmico, né? Ele vem ali representando muitas coisas ali naquele olhar, naquela emoção, nós poderíamos comparar mais ou menos com uma catarse, né? Como falamos na psicanálise. Tanto o constelado quanto todo mundo que está em volta, sendo ela com vários representantes, ou só eu e ele e os bonecos, não existe um pingo de vergonha. É a representação do amor cego, infantil,
Aquele amor que fala, olha, eu carrego isso para você, eu faço isso por você, eu morro por você, porque todo emaranhamento é um movimento do amor no lugar errado, ou em desordem. Ok, até aí, entendido a diferença entre o sentimento primário e secundário. Na apostila tem um vasto material ali falando a respeito. Tanto é, boa noite, Evandro, tanto é que lá na apostila nós temos ali o luto primário. Vou dar o exemplo de luto primário e luto secundário. E aí nós vamos ter vingança primária, secundária, e dentro do comportamento humano, principalmente da psicanálise, nós falamos o que? De ganho primário e ganho secundário. Nós falamos de narcisismo primário e narcisismo secundário. Então, no luto, quando eu tenho luto primário, significa que a dor, ela, por si só, né? Você perder alguém. O luto primário, ele é limpo. Ele tem a sua finalidade. E quando essa dor genuína, que é desprovida de outras coisas ali relacionadas àquele luto, ela faz o seu ciclo, ela completa o seu ciclo e ela se esvazia. Quando o sentimento é primário, né, quando o luto é primário, por exemplo, não existe eu carregar um luto 20 anos, 15 anos, porque essa dor, a sincera, a genuína, da dor e da perda, ela tem a sua finalidade, ela deve ser vivenciada, e quando ela é sincera, sem muitas amebinhas penduradas, eu vou explicar como é que seria agora o luto secundário, ela, em algum momento, aquela dor se esvazia, a pessoa consegue transformar isso em saudade e ela toca a sua vida. O nosso luto secundário seria a pessoa perde o ente querido, trabalho, a síndrome do ninho vazio, qualquer impacto emocional. Essa pessoa atribui àquela perda vários significados. É o que ela perdeu dela naquele que se foi. Então, se eu estou me relacionando com uma pessoa, que aquela pessoa teve uma representação, era o meu amante, meu marido, meu filho mais velho, era o meu carpinteiro, era o meu advogado, ele era a pessoa que ia no banco, ele era. Então, o que eu perdi de mim no outro que se foi. Então eu vou dando papéis para esse luto, isso quando não a culpa. A raiva do mundo, isso é natural, né? Nós vemos isso bastante. É quando eu tenho um sentimento secundário recheado de significados, de representações, que eu fui tentando tapar o buraco com aquela pessoa, e quando ela se vai, eu me perco, porque muito de mim estava lá. Deu para entender, Rosiane? Então, o primário, ele nunca será prejudicial, nunca. Então, não fique com receios, vocês todos consteladores, de realmente a pessoa ficar muito emocionada, porque em um momento isso vai se esvaziar. Os emaranhamentos estão no primário e no secundário. No primário, porque é o movimento do amor arcaico e infantil, é a ligação mais primitiva que nós temos. E o secundário é quando eu imprimo valores no outro. Agora, voltando. No emaranhamento, Rosiane, nós não estamos emaranhados com a pessoa. Nós estamos emaranhados com a questão, com o campo da energia da informação.
Então aí que tem uma diferença na tua pergunta e na minha resposta. Quando eu falo que eu estou emaranhada nas questões sistêmicas, eu não estou emaranhado com a minha tia-avó, a pessoa tia-avó. Eu não estou emaranhado com o meu tio. Não, eu estou emaranhado com a questão do campo daquele conflito. É diferente do que eu expliquei agora. Então, aonde existe o emaranhamento de fato e aonde nós podemos operar mudanças é no sentimento primário. Eu acesso o sentimento primário para conseguir acessar essa criança, foi essa criança, né, que se identificou com a questão por amor. Porque lembra, não tem nenhum outro fluxo, né? Não tem nenhum outro fluxo a não ser do amor. Não tem outra substância para as questões humanas. Só tem essa. É um princípio ativo único que nós vamos desqualificando acerca das nossas vidas e as gerações, assim por diante. Eu vou dando um comprometimento nesse fluxo. Então, nós, consteladores e profissionais de qualquer área, da área sistêmica e holística, nós olhamos e tentamos acessar o sentimento primário, o arcaico, o que é da necessidade, né, do vínculo, e não o secundário. O secundário é para enganar nós, é para dizer como a pessoa sofre e como tudo foi muito duro. Quando a pessoa começar a falar, você interrompe. Por quê? Quando a pessoa começa a explicar o seu sofrimento, toda vez que isso demanda energia, demanda ela acessar no aparelho psíquico dela várias informações, e eu tenho que destinar, né, uma quantidade de energia para ir lá para acessar. Quando eu deixo o meu cliente explicar muito antes de abrir o campo, e que é diferente, Flávia, do cliente responder o questionário, olha a diferença. Uma coisa é eu estar entrando no campo e começar a explicar muito. Outra coisa é o cliente responder um questionário que vai facilitar o meu entendimento do problema. Por quê? Se eu estiver entrando dentro do campo, com o meu cliente explicando no seu sentimento secundário, quem é o canalha, quem foi o, né, e tudo mais, eu estou diminuindo a disponibilidade da qualidade do campo. É como se eu começasse com a possibilidade de estar montando um campo com uma luz, né, de 500 watts, por exemplo, quilowatts, e cada vez que ele for acessando o sentimento secundário para explicar o porquê ele sofre, eu vou passando para 450, 350, e daqui a pouco termina começando minha constelação com uma luz de vela. Percebem agora o que eu estou falando? E isso enfraquece o campo. E como eu só vou sentir o campo através dessa energia, da qualidade, quanto mais eu tiver, eu vou, como observadora, eu vou ter melhor trabalho. Um trabalho com mais facilidade de perceber as informações. Ok, até aí? Ficou claro o sentimento primário e sentimento secundário? Aí entra no que a Rosiane agora perguntou anteriormente sobre quem está emaranhado. Então, nós definimos, né, independente do sentimento primário e do secundário, eu vou ter estabelecido o emaranhamento quando o sentimento for sistêmico. Ok? Então, eu ali vou ter um comportamento diferenciado do meu cliente para quem está emaranhado. Então, aí eu vou perceber que ali existe uma pessoa que mudou hábito, mudou comportamento, mudou a atitude, e eu percebi que ali sim eu tenho o meu cliente emaranhado com a questão de um antepassado. Aí se estabelece o sentimento sistêmico, que é o emaranhamento puro.
É ir, olha, eu determinei aqui porque eu percebi que houve uma ressonância entre o comportamento do meu cliente, a sua dor, a sua doença, o seu hábito, tudo o que for, que não é dele, é de quem ele se identificou. A questão. Portanto, quando o meu cliente estiver no sentimento sistêmico, que é esse reconhecimento de tudo que eu falei, o que vai acontecer? O cliente já não é o cliente, o emaranhado não é o emaranhado, ele é a pessoa que ele está representando. Então ele não consegue enxergar isso. Primeiro porque foi por amor. Amor infantil, arcaico, que é a substância. Estabelece ressonância. Após a ressonância, eu não vejo a pessoa mais. Eu sou a própria pessoa. São as características do sentimento sistêmico. Ok? O metassentimento é o que todos nós, todos os seres humanos deveriam alcançar. Mas é complicado, né? Mas nós, profissionais, devemos alcançar isso. Tentar, pelo menos, alcançar. E eu vou explicar como é que nós conseguimos chegar ao ponto de ter um metassentimento dentro do campo de informação. Que aí é uma posição necessária para o constelador. Eu nem estou no primário, nem estou no secundário, eu não estou envolvida, né? Eu posso estar emocionada, porém eu não estou envolvida emocionalmente, porque são duas coisas distintas. Então, portanto, eu vou explicar como nós chegamos ao metassentimento. Quais são os elementos que eu preciso estar desenvolvendo, observando, para poder observar a informação que está no campo o mais o correto possível, com mais elementos possíveis, e isso também se desenvolve. Vamos lá, seguindo mais um pouquinho. Bom, peraí que eu vou tentar aqui ver se eu consigo, antes de falar sobre a ajuda, deixa eu ver se eu consigo pular para um tema para isso. Eu vou pular para o tema que ficou num slide mais lá na frente. O que ficam fechados e bloqueados? Eu vou falar agora o que é metasentimentos, que é um requisito que nós necessitamos, né, nós profissionais. Perfeito? Então, eu acabei de montar o campo, eu escolhi os elementos, que quem escolhe é o constelador, né? Não passa-se de 4 a 5 elementos iniciais. Eu vou explicar para vocês direitinho hoje. E eu faço o que com aquilo? Eu tenho duas opções. A primeira é porque eu sei tudinho sobre as leis do amor, as leis todas, as 3, e eu preciso desenvolver uma percepção ou desenvolver uma observação, uma compreensão que me faça entender aquelas informações. Existe uma ilusão, né? Que a forma de nós observarmos o campo é algo que precisa desenvolver uma percepção especial. Tem que ser uma pessoa realmente extraordinária, super desenvolvida e tá. Não é bem assim. Então, pulando um pouquinho sobre a ajuda que decorre dessa percepção é geralmente de curta duração. E eu vou explicar por que eu estou falando isso agora. Ela fica no essencial, mostra o próximo passo a fazer, retira-se rapidamente e despede o outro imediatamente em sua liberdade. É uma ajuda de passagem. Isso nós estamos falando muito mais em relação à intuição. Você observar o campo de informação não é algo intuitivo.
Ou, pelo menos, não deveria ser somente isso. Quando, talvez nesse gráfico aqui fique mais fácil eu explicar para vocês. Olha só. Vou fechar aqui o negócio para vocês ficarem com a visão melhor na gravação. Olha só. Montei o campo. Eu preciso entender o que é meta-sentimento. O meta-sentimento é o ponto zero. É o ponto vazio. É quando eu olho aquilo, aquele campo tridimensional do meu cliente e aquilo se movimenta. Eu tenho uma percepção do que vai acontecer, o que está acontecendo. Então, eu vou observar. Né? Primeiramente, eu observo como foi colocada à disposição que o meu cliente colocou. Só que a observação, nós podemos fazer um paralelo que seria quase uma especialização. Quando eu observo algo e vou dessecar algo, eu vou aprofundar em relação a algo, ok, é um movimento muito importante, é onde eu vou aplicar as leis do amor, né? Eu estou observando o que está errado ali naquele campo. Mas, se eu ficar só na observação, eu fico muito afunilada, eu fico muito focada. Porque a observação tem esta característica, né? Ela tem uma característica de estar, ela é aguda. A observação, qualquer uma, ela é aguda, ela é focada. E ela pode até ser vertical, eu posso continuar observando, né, um elemento até chegar na sua porção mais incrivelmente decimal da coisa, mínima, né, atômica, qualquer coisa. É muito importante, me dá uma condição parcial de trabalhar com constelação, mas não é isso, somente isso. Depois da observação, eu preciso agregar a percepção. Porque a percepção, ela amplia, ela pega o periférico da história, ela pega mais o campo. Então, se eu associar a minha observação, que é aguda, que é focada, que é precisa, associar uma percepção que ela amplia, eu estou entrando num processo muito interessante. Já está ficando bom. E quando eu tenho observação e percepção, eu vou entrar num estado de total compreensão. Então, sem a observação e sem a percepção, eu posso ser a pessoa mais compreensiva do mundo. Sabe aquela coisa, eu sou tão compreensiva, eu entendo o que você está passando. Na verdade, se eu não tiver a percepção do que está acontecendo, se eu não observei com critério o que está acontecendo, a minha compreensão, ela é mais ligado a outras questões minhas do que verdadeiramente entendendo o que está acontecendo, no caso, naquele campo. Só depois de observar, perceber, compreender, que eu vou intuir. Muitos eliminam totalmente a observação, a percepção, a compreensão e falam, nossa, como eu sou intuitiva. Só que a intuição, ela é muito rápida. Ela é uma coisa que dá e passa. É quase uma ação só para o primeiro passo que você deve ir seguir. Mas ela não é confiável. Porque a sua percepção, ela está atrelada com N coisas. Da sua história, das suas crenças, dos seus valores, dos seus preconceitos, dos seus traumas. É a sua história. Então, como eu posso achar que minha intuição é tudo? Ela não é tudo. Ela faz parte de um grande processo. Então, a pessoa que elimina a observação, elimina a percepção, elimina a compreensão e dá todo o critério para a sua intuição, está com uma forma de observar o campo ou qualquer outra questão da vida extremamente equivocada, no mínimo incompleta. E qualquer visão estreita e incompleta compromete o resultado. Depois que eu observei, percebi, compreendi, intuí, aí sim eu entro na sintonia. Lucila, então, já que a sintonia que é o máximo, que é o que vibra, é eu entrar em ressonância com aquele campo do meu cliente, então eu elimino tudo e entro só na sintonia. Tudo bem.
faça isso e caia de cama. Por que tem vários profissionais que se metem a fazer técnicas e passam mal? Estão entrando numa faixa vibracional, uma sintonia que a pessoa não tem, nem sabe nem onde começa e onde termina. Se eu não observei, se eu não percebi, se eu não compreendi, se eu não intuí, eu não posso entrar em sintonia com nada. É arriscado, é prematuro. Ok? Então o meta-sentimento, ele compõe exatamente de tudo isso. E é o desenvolver a observação, a percepção, a compreensão, a intuição e sintonia. Pois é, Rosiane, e acontece, lógico, você está entrando numa faixa de informação. Para isso, você sintoniza, é igual rádio AM e FM. Né? Se eu quero escutar uma música FM, se eu sintonizar no AM, não acontece nada. Não vou escutar o FM. Agora, se eu sintonizo, eu vou vibrar naquela frequência. Toda vibração existe uma frequência. Se eu entro num campo de informação que eu não consigo ter ampliar, né, ter esse meta-sentimento do que está acontecendo, a probabilidade é eu me sentir mal. A probabilidade é eu intuir de uma forma equivocada para um resultado equivocado. Porque eu não compreendi ainda. Eu não percebi ainda. E eu não tive o rigor da observação. Ok? Alguma pergunta? Ficou claro como é que é o fluir de tudo isso? Ok. Então eu vou voltar aqui. Não por isso. Estamos aqui para isso. Oi, Vanessa. Bom, tanto quanto as ordens do amor, eu vou ter as ordens da ajuda. Esse é um conteúdo muito importante para nós, consteladores. Certo? Não basta saber as leis, não basta você entender tudo e mais alguma coisa, ter várias técnicas, se você não souber o básico de um bom profissional. E para tanto, eu tenho que entender quais são as ordens da ajuda. Como é que eu ajudo a outra pessoa? Toda ajuda precisa adaptar-se às circunstâncias da vida do ajudado, ao seu destino, à sua determinação pessoal, à sua capacidade e às suas decisões. E só pode interferir como apoio, onde e com a dignidade dele o permitir. Necessidades pessoais não resolvidas de quem ajuda o reduzem a buscar na simpatia por fracos e vítimas. A força de que precisa para a sua própria vida, na verdade, né? Então, quando eu não tenho questões resolvidas, eu procuro. Eu vou entrar em sintonia pela minha fraqueza. E não porque eu sou grande nem salvador da pátria. Então, isso é comum nos terapeutas, em geral nas pessoas da área da saúde, nos consteladores também. Então, quando eu tiver esse sentimento aonde eu não considero as circunstâncias da vida da pessoa, a pessoa não me pediu ajuda, eu não considero o seu destino, a determinação pessoal, né? A capacidade que a pessoa tem de estar assumindo as responsabilidades e decisões, quando eu me posiciono como grande salvador, tanto do meu cliente como da minha própria família, a melhor coisa, e normalmente isso acontece, eu me posiciono na vida como mãe ou como pai. Então eu acabo virando a mãe do meu cliente, o pai do meu cliente,
a mãe da minha mãe, a esposa do meu pai, porque eu sou grande, né? Eu sou demais. Quando isso acontece, o constelador precisa trabalhar isso. Então, existe uma ordem, eu vou explicar quais são os comprometimentos de cada uma delas. Então, nós temos, para poder arrumar tudo isso, essa necessidade de se tornar importante na vida das pessoas, por quê? Se eu estou com uma técnica que diz que existe hierarquia, existe pertencimento, e eu, como profissional, vou estar sendo mais importante para o meu cliente do que a mãe dele, morta, viva, simpática, antipática, drogada, prostituta, não interessa. Isso é uma lei. E se você, constelador, faz isso, você de cara está infringindo as leis, consequentemente colocando o campo do seu cliente em desordem. Com a sua colaboração, não está muito bom. Porque o cliente, ele vem infantilizado para nós. Quem está à nossa frente não é aquela pessoa de 30, 40, 50 anos. É aquela criança ferida, machucada, emaranhada. Então é natural que eles queiram de nós uma substituição. E nós não podemos entrar, em psicanálise chamamos de contra-transferência, né? Não podemos entrar nessa esfera, nessa seara, não podemos. Então nós temos aí um protótipo para isso, de ajuda. Então olha só, toda relação, a maioria de vínculos é sempre entre os pais e filhos, que são as relações mais profundas e importantes, porque dali vem a vida, ali vem o nascimento e tudo mais. Então, a ajuda é a relação entre pais e filhos e principalmente a relação entre a mãe e o filho. Contudo, elas só estão em ordem enquanto os filhos ainda são pequenos. Com o avançar da idade, os pais vão impondo aos filhos, em escala crescente, limites que os quais eles eventualmente se atritam e podem amadurecer. Na opinião de vocês, estarão sendo os pais, nesse caso, menos bondosos para os seus filhos? Seriam pais melhores se não colocassem limites? Ou, pelo contrário, eles se manifestam como bons pais justamente ao exigirem dos seus filhos algo que também os prepara para uma vida adulta? Assim, o profissional deve se orientar. Então, quando você ficar muito atentado a ser muito bonzinho, atender a qualquer hora, ficava na constelação 3 horas, 4 horas, quando você não tiver limites e não der limites ao seu cliente, saiba que você não está fazendo bem. Parece simples, mas no dia a dia profissional não é fácil dar esse limite. Então lembre sempre que um bom pai e uma boa mãe vão dar limites para o crescimento. E assim nós temos que trabalhar. Nós vamos ter o profissional que ajuda o outro, né, como compensação. Tudo isso que eu estou falando vai causar desordem no campo do cliente, tanto na hora da constelação quanto fora da constelação. A sua relação com esse cliente, com as pessoas. Esse tipo de ajuda pressupõe que nós próprios tenhamos primeiro recebido e tomado. Pois só estão sentindo a necessidade e temos a força para ajudar o outro, especialmente quando essa ajuda exige muito de nós. Ao mesmo tempo, ela parte do pressuposto de que as pessoas a quem queremos ajudar também necessitam e desejam o que podemos e queremos dar a elas. Caso contrário, nossa ajuda se perde no vazio. Então ela separa ao invés de unir. Então o que nós estamos falando agora? Da lei do dar e receber. E qual que é essa primeira? Que cabe também da mesma forma no contexto da ajuda que nós vamos estar fazendo com nossos clientes. A primeira ordem de ajuda consiste, portanto, em dar apenas o que temos.
e esperar e tomar somente aquilo que necessitamos. Então, aquele velho, aquela frase comum, né? Eu só posso dar o que eu tenho, a pessoa não dá o que não tem, né? Se eu não tenho amor próprio, eu não posso ter amor por ninguém. Tudo isso procede dentro do contexto. A primeira desordem da ajuda começa quando uma pessoa quer dar o que não tem e a outra quer tomar algo que não precisa. Ou quando uma espera e exige da outra algo que ela não pode dar, porque não tem. A desordem também quando uma pessoa não tem o direito de dar algo, porque com isso tiraria da outra pessoa algo que somente ela pode ou deve carregar. Ou que somente ela tem a capacidade e o direito de fazer. Assim, o dar e o tomar estão sujeitos a limites e pertence à arte da ajuda. Percebê-los, nós devemos respeitá-los. Então, parece fácil estar na posição de ajudar pessoas. Quando eu tenho isso como compensação, quando eu quero ser o salvador de alguém, quando eu quero dar o que eu não tenho, tudo isso acaba colocando em desordem as informações. A ajuda está a serviço da sobrevivência, por um lado, da evolução e do crescimento, por outro. Todavia, a sobrevivência, a evolução e o crescimento também dependem de circunstâncias especiais, tanto externas quanto internas. Muitas circunstâncias externas são pré-estabelecidas e não são modificáveis. Por exemplo, uma doença hereditária, as consequências de acontecimentos ou de uma culpa. Então, dá um exemplo bem clássico e bem cirúrgico, né? Então, eu estou lidando com uma criança ou um contexto de uma doença hereditária, né? Como a síndrome de Down, por exemplo, em uma criança. Por mais que eu constele, por mais que eu veja que tem assim alguns comprometimentos, de emaranhamentos até, tem ali comprometimentos naquela família de uma forma sistêmica, mas na opinião de vocês, uma criança vai dormir com síndrome de Down e vai acordar sem síndrome de Down, né? Uma pessoa vai dormir esquizofrênica e faz constelação e acorda sem ter esquizofrenia, por exemplo. Percebem? Então, isso tem limite. E não somente isso. Muitas vezes, isso não é raro, o caminhar da tua observação, seu meta-sentimento desenvolvido, você começa a fazer as suas mudanças do campo, você reorganiza e simplesmente não tem mais como seguir. Porque é o sistema que tem informação, não é você, profissional. É você que entende da resolução. Vai chegar um momento que o campo não permite ir mais. E nós vamos ter que ter humildade para não ter que fazer final da novela das 9. Eu vou ter que me satisfazer e confiar no campo. Ok até aí? Muitos ajudantes, por exemplo, na psicoterapia e no trabalho social, acham que precisam ajudar os que lhe pedem ajuda, da mesma forma como os pais ajudam seus filhos pequenos. Inversamente, muitos que buscam ajuda esperam que os ajudantes, no caso nós, se dediquem a eles como os pais se dedicam aos seus filhos, no intuito de receber deles tardiamente o que esperam e exigem dos próprios pais. A desordem da ajuda consiste aqui em permitir a um adulto que faça ao ajudante as exigências que um filho faz pelos seus pais. Quando isso acontece, gente, a culpa é exclusiva do profissional.
Segunda ordem, então, é que a pessoa não mudará após a constelação, no caso. Nós temos que considerar, Kátia, os nossos limites, porque apesar de ser sistêmico, tudo é sistema, eu preciso ter honestidade para entender o que é hereditário, geneticamente modificado. Eu posso, em alguma medida, não só com essa técnica e outras que eu tenho, amenizar, neutralizar, fazer com que aquela criatura, né, ou aquela pessoa, aquele indivíduo, ele possa ter mais resistência para ultrapassar tudo isso, aceitação, por exemplo, e tudo mais, qualidade de vida é outro exemplo, ok. A diferença é eu achar que eu tenho uma técnica que vai resolver tudo. E eu iludo as pessoas com isso. Só arrumo o que é possível e o que o campo do cliente permite. Muitas vezes a pessoa sai ainda, na verdade, pressionada, ela sai agitada, porque o campo, o sistema, ele precisa de tempo para operar as mudanças que foram feitas e quando ainda não está pronto para isso. Bom, deixa eu ver onde eu parei aqui. Eu acho que agora fica mais ou menos isso. Isso, você pode neutralizar, amenizar, mas você não é o rei da cocada preta. A quarta ordem da ajuda, a desordem da ajuda nesse caso, consistiria em não complementar nem honrar outras pessoas essenciais que teriam em suas mãos, por assim dizer, a chave da solução. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando existe uma ressonância entre você e o seu cliente, aonde você também, né, tem alguns problemas parecidos, isso é muito comum, eu, profissional, deliberadamente não coloco situações e pessoas no campo, porque eu não quero, ou porque eu tenho preconceito, ou porque eu esbarrei na minha história. Vamos dar um exemplo bem drástico também. Vamos supor que meu cliente venha, ou eu perceba no campo dele de informação, que houve um abuso sexual. Ok? Eu percebo, ou é relatado pelo meu cliente, ou eu percebo ali em algum momento que está se configurando uma violência sexual, um abuso sexual. E eu, particularmente, ou também sofri, ou minha filha sofreu, ou a minha mãe sofreu. Então, eu impeço de colocar o abusador, eu não coloco o representante que abusou, porque eu não consigo, eu estou já emaranhada, eu e minha cliente já, com a história. Perceberam? Também aqui é grande o perigo de que essa empatia sistêmica seja sentida com dureza pelo cliente, sobretudo por aqueles que fazem reivindicações infantis ao ajudante. Pelo contrário, aquele que busca a solução de maneira adulta sente esse enfoque sistêmico como uma liberação e uma fonte de força. Isso pode acontecer, e isso acontece também, do próprio cliente não querer colocar a pessoa que representaria a solução. Eu não quero que coloque. Você tem que perceber a importância e passar essa importância de que seria a solução. Então pode ser que você não queira colocar um elemento por suas questões e você também não queira colocar, ou seu próprio cliente não aceitar. Nesse caso, nós não estamos falando de consciência de clã e nem a universal. Quando o cliente não quer colocar, ele está falando o quê? Da sua consciência pessoal e do seu pensamento o quê? Secundário. Pergunto a vocês, adianta ou não adianta fazer a constelação nessa configuração? Não. Então, eu paro de fazer a constelação. Eu não vou seguir, eu interrompo mesmo.
porque ele vai perder o seu tempo, o tempo do constelado e assim por diante. A quinta ordem da ajuda, né, é, portanto, o amor a cada pessoa como ela é, por mais que ela seja diferente. Dessa maneira, o ajudante abre a essa pessoa o seu coração, de modo que ela se torne parte dele. Aquilo que se reconciliou em seu coração também pode reconciliar-se no sistema do cliente. Não, isso mesmo, não é, tem que fazer mesmo. A desordem de ajuda seria aqui o julgamento sobre outros, que geralmente é uma condenação, e a indignação moral associada a isso. Quem realmente ajuda não julga. Então, se você é profissional, tem a necessidade, o movimento, o hábito ou a tendência a julgar muito, trabalhe isso em você. Porque um pré-requisito, uma condição da nossa área é você não julgar. Isso sem saber do que se trata as questões sistêmicas. Depois que sabe isso, então, se continuar, vai ter que estudar tudo de novo. Trabalhar a constelação, a sua própria constelação e assim por diante. Porque se anteriormente já era proibido, agora é inaceitável. Porque nós sabemos que a pessoa pode estar ali somente representando, regulando, emaranhada. E nós realmente de verdade não sabemos se faríamos melhor. Isso é outra bobagem. Se fosse comigo, não, você não pode garantir. Isso é um argumento falho, frágil. Então essa parte eu já li para vocês, que é aquele esqueminha, deixa eu ver agora onde nós vamos, é aquele esqueminha que eu coloquei sobre alcançar a observação. Então, finalmente, começamos agora o curso de constelação familiar. Até agora, nem tinha começado ainda. Preparação, finalmente, né? Onde serão constelados os bonecos. Então, vamos lá. A montagem de uma constelação com bonecos. As constelações familiares desenvolvem-se em 3 fases e criam 2 imagens diferentes do sistema familiar. Uma imagem da dinâmica destrutiva e outra da solução. Então, eu vou sempre ter 3 fases. Uma, a imagem, que meu cliente acabou de colocar numa dinâmica disfuncional, em desordem e atrelado a um tema conflito. E a outra, que vai se apresentar depois, que é a solução. Ok? Então, a partir daí, na primeira fase, então vamos desmembrar um pouquinho isso. Da constelação, apresenta as lembranças e imagens interiores do cliente, sendo um quadro altamente subjetivo e pessoal das dinâmicas ocultas que operam na família. Então, nós estamos lidando primeiro com uma formação ainda no campo pessoal, que é uma dinâmica oculta, que ela vem das imagens do próprio cliente, já configurando, né, o clã. Ela fornece uma representação visual dos modos pelos quais o sistema familiar continua a influir nos sentimentos e atividades do cliente. A primeira fase gera uma, prestem atenção, hipótese. O que significa isso, meu pai? Que nós vamos arrumar, desarrumar. Isso é a dinâmica da mudança dos bonecos, das âncoras. Isso faz parte do método. Não é porque você está errando, não é porque você é inexperiente, não é porque você não sentiu o campo. A dinâmica é essa mesmo. Porque o primeiro momento eu vou abrir uma hipótese do trabalho a respeito da dinâmica sistêmica em ação no seio daquela família. A combinação de suas reações com as imagens visuais da constelação e as informações do cliente constitui uma base melhor para a busca de soluções do que apenas as suas lembranças e imagens interiores. Uma vez esclarecida a dinâmica oculta, é possível procurar uma solução.
Então, essa é a primeira fase. A segunda fase da constelação, iniciamos a busca lenta, em forma de tentativa e erro, de uma imagem de equilíbrio sistêmico e solução com amor. Essa nova constelação permite ao cliente ver e sentir uma possível opção de cura. Então, na hora que eu começar a modificar, aí nesse momento eu vou estar atrelando o meu conhecimento teórico, né, que seriam as leis, vou estar manejando os meus bonecos de acordo com o que eu sei, que é dessa forma, e vou estar observando a reação do meu cliente, perguntando para ele, inclusive, nessa posição, você se sente melhor? Como é que você se sente agora com esse boneco dessa forma? Ok? A fase final do trabalho de uma constelação, que gera a imagem da realidade possível, é, na verdade, a simetria oculta do amor, em que todos os membros da família ampliada têm um lugar e uma função. Ela é benéfica quando os clientes conseguem permitir que essa nova imagem trabalhe neles. Lembra que eu falei em relação ao sentimento primário e secundário, que no primário, que ele está vendo uma nova configuração tridimensional. Então, essa nova imagem, ela começa a trabalhar dentro da psique do nosso cliente, modificando gradualmente sua antiga realidade pessoal. Às vezes, as constelações de solução chegam a afetar outros membros da família. Isso é muito comum. Você faz a constelação com uma turma aqui, como nós sabemos que existe a ressonância e tudo mais, o que acontece? Aos poucos, passa um tempinho, o cliente procura e diz que a filha melhorou e que o ambiente está melhor, que aquele primo que não falava ligou no dia seguinte. Começa tudo, é o sistema trabalhando. E isso é comum. E é, inclusive, esperado. Então, quando a constelação, né, de solução são frequentemente tão fortes que continuam a promover mudança por anos a fio. É como se pegasse uma trilha assim, mesmo da linhagem, e começa desde o emaranhamento a começar a aumentar a qualidade do fluxo, que vai, consequentemente, estar atingindo a todos e as próximas gerações. Essa é a grande beleza da constelação familiar. Arruma o que passou e dá mais possibilidades de melhor desempenho para o que está por vir. Não só o nosso cliente, como a sua prole, com seus filhos, netos e assim por diante. Alguma pergunta? Ok? O primeiro passo na montagem de uma constelação é a visão geral da família. A tarefa consiste em identificar todas as pessoas que pertencem ao sistema, ou seja, todas as pessoas que afetam sistemicamente o cliente. O terapeuta começa por perguntar a respeito de acontecimentos incomuns na família ampliada, como a morte, suicídio, separações, divórcios, acidentes, incapacitações, doenças graves e desaparecimentos. Descrições de caráter e avaliações de pessoas são interrompidas. Mais uma vez, eu reforço isso, porque isso enfraquece a força necessária para que seja feita uma boa constelação. Ok? Quando os clientes montam uma constelação, sua intenção deve ser séria e seu propósito legítimo. Interesses frívolos e curiosidades levianas não geram a sensibilidade e a atenção necessária para distinguir projeções pessoais e do efeito sistêmico. O efeito de uma constelação pode ser muito profundo, por isso é importante uma atmosfera grupal e de cooperação atenta. O cliente e o terapeuta não devem dizer nada
enquanto são posicionados os bonecos. Nada. Tá? E a semana que vem eu vou mostrar o vídeo certinho de como se faz isso. Toda pessoa desnecessária na constelação de solução diminui a força da imagem. Então não adianta nós colocarmos a torcida do Flamengo. Porque nós temos que perceber os 4 elementos, 3 elementos, máximo 5 elementos do tema conflito. Então não adianta colocar papagaio, periquito, tio, primo, tio, avô, o vizinho. Não, Ana. Compra da China, igual os meus. Manda é fácil comprar. Então, veja bem, a mera proximidade física não é em si indício de participação no sistema, nem importante para a solução. Isso, Kátia, exato. O meu vocês já viram, né? Que é bonitinho, né? Então, nós temos algumas exceções, né? Mas nós vamos ter um norteador aí de trabalho. Então, isso aqui eu nem vou ler para vocês, porque isso aqui é o resumão do que nós já vimos, tem lá na apostila. Quem chegou primeiro tem prioridade e assim por diante, né? Então, não vamos... eu só vou deixar um pouquinho aqui para quem for ler, né? Lá quando for rever a aula, né? Seria um posicionamento que eu vou colocar agora. Vou passando rápido aqui. Espera só um pouquinho que eu quero colocar, porque eu vou explicar tudo isso que eu passei, tá? Agora, com essas posições, fica mais interessante para a aula. Primeiro, a intensidade dos sentimentos diminui à medida que a distância dos bonecos aumenta. Ok? Então, eu tenho aqui nessa seta o cliente sempre no centro. E a primeira regra é a seguinte: quanto mais distante eu coloco, ele colocar os bonecos, isso significa que o sentimento diminui. Ok? Então, essa é a primeira posição que nós vamos observar. Que distância o meu cliente colocou aqueles 4 elementos, né? Para eles colocar aqui, Rosane, porque fica bloqueado para quem não tem a moderação. Vou colocar o que a Rosiane colocou. Eu não sei se saiu total, não. Acho que não. Bom, depois eu vejo se saiu total. Qualquer coisa, coloque lá no grupo, lá no Face, que fica todo mundo pega. Então, a primeira coisa a observar, que distância o meu cliente colocou a esposa, os 2 filhos e assim por diante. Segundo, os bonecos que estão juntos e próximos pertencem ao mesmo grupo. Quanto mais centralizado o boneco estiver representando, mais importante ele é. Então, eu tenho o mesmo grupo, outro grupo. Dentro do mesmo grupo, quanto mais centralizado estiver o boneco, ele tem mais importância dentro daquela posição que foi colocado. O terceiro, um boneco colocado oposto à pessoa, mais fora do círculo íntimo, geralmente indica que há um conflito. Dentro do círculo íntimo denotaria afeição. Portanto, eu tenho um cliente, eu tenho o marido da cliente, eu tenho uma filha aqui perto da minha cliente, e eu tenho um filho que ele está fora e olhando para fora do sistema. Ok? Se eu tivesse nas nossas setas, espera só um pouquinho. Se eu estiver colocando nas nossas setas, ele estaria olhando para fora.
Aqui significa que existe, possivelmente, né? Essa é a indicação, que eu tenho aqui um conflito, porque esse menino está olhando para fora, está distante dessa zona chamada íntima. Então, é algo a ser investigado aqui. Para quem esse filho está olhando? Por que que ele já está fora quase do sistema, do seu sistema inicial, que é o mais próximo da minha zona íntima? Por que que ele saiu? É uma outra observação que nós vamos ter. 4. Os bonecos que olham em direção distintas perderam o contato. Os bonecos que olham para a mesma direção estão em harmonia. Portanto, homem e mulher que estiverem olhando um para o outro, isso é sintonia. O homem que estiver olhando para outro lugar, isso é falta de sintonia. Porém, depende quem está olhando. Por exemplo, se eu tiver a mãe e uma criança olhando para a mãe frente a frente, significa que ela está enfrentando a mãe, ela está peitando a mãe. Consideramos olhar com olhar pessoas iguais, relacionamentos estabelecidos. Então, quando eu quero solucionar um problema do casal, quando eu vou fazer a minha frase de solução, eu vou colocar os meus bonecos frente a frente, olhando um para o outro. Quando isso não acontece, é porque a pessoa está olhando já para fora do sistema. Os bonecos que estão olhando para as costas de alguém, frequentemente estão no mesmo lado. Então, tanto é que nós colocamos sempre, para dar mais força para o nosso cliente na hora da solução, os seus antepassados atrás dele. Então, se o meu cliente colocar ele na frente e a família dele atrás dele, significa que ele tem uma proteção dessas pessoas, mas, dependendo do tema conflito, dependendo de todo o contexto, eu posso também ter a primeira leitura como sendo uma opressão, uma super proteção, por exemplo, disfuncional, ok? Mas, em linhas gerais, quem está atrás do meu cliente, quando ele coloca um boneco atrás, esse que representa lá a mãe, o pai, o irmão mais velho, sei lá quem for, é que normalmente, frequentemente, né, está ali olhando, protegendo, né? O tamanho do boneco é equivalente a status. O que significa isso? O meu cliente é o marido, ele puxou um boneco e o boneco dele é grandão. Grandão. Aí eu peço para ele colocar a representante da esposa dele, ele pega uma boneca pequenininha. Quando eu peço para ele pegar a filha, né, porque esse casal só tem uma filha, ele pega a filha do tamanho dele. Coloca à sua frente do tamanho dele. Isso tem alguma coisa errada? Então, o tamanho do boneco para nós representa o status que ela tem para o nosso cliente, para mais ou para menos. É uma disfunção. A esposa dele não pode ser menor que ele. Quem é menor do que ele é a filha. Então tem uma inversão aí. Eu tenho que entender o porquê. Aí você vê que ele escolheu um pai maior do que ele, né? Um pai imenso. Está correto? Está correto. Mas então eu vou buscar aonde esse meu cliente está emaranhado. Possivelmente com o pai. Ou com a mãe, mas enfim, na sua família de origem. Os bonecos que querem algo do cliente olharão para o cliente. Então, quando o cliente posicionar bonecos olhando para ele, ali significa que existe algo, né, que esses representantes, né, esses bonecos estão querendo do cliente. Estão querendo o quê? Por quê? Como estão querendo? Ok? Então, essas são regras
básicas para serem observadas no primeiro momento. Meu cliente acabou de colocar os bonecos e eu já estou olhando tudo isso: tamanho, cor, posicionamento, se está olhando, se está olhando para fora do ciclo, da zona íntima, como é que está. Então, mais uma vez, os bonecos que apoio ficam atrás. Tanto o meu cliente já pode colocar dessa forma, considerar na sua família pessoas que estão ali apoiando, ou ir mais para a hora da solução. Os bonecos que têm o mesmo objetivo parecido ficam ao lado. Então, quando nós colocamos o cliente, coloca todo mundo numa sequência, significa que eles todos têm o mesmo objetivo. Se eles estão vinculados um ao outro, nós só vamos saber depois. Mas essas 4 pessoas olhando para um lado só significa que ali o objetivo de cada um acaba sendo o mesmo. Se isso é bom ou se é ruim, nós não sabemos ainda. Agora, se todos estão na constelação em direção, lembra, os 4 têm um objetivo. Se eu coloco os 4, meu cliente coloca todos numa fileirinha, olhando de uma forma diagonal para o mesmo lugar, normalmente significa que tem alguém na família de origem que foi desrespeitado, falecido, porque todos estão olhando para fora do sistema. Isso, mais do que isso, é como se tivessem 4 pessoas morando em casa e não estão juntos. Elas só moram na mesma casa, mas não se formou e não se formará por enquanto, ou uma família. O vínculo está comprometido porque os 4 estão com o olhar para fora do sistema. Alguma pergunta? Esse é o beabá, tá? É o beabá do beabá do beabá. Então, basicamente, são 10 regras de observação que eu vou estar de cara percebendo. Qual é a distância, qual o tamanho, qual a cor, para onde está olhando, quem está fora daquele ciclo mais íntimo, da zona íntima, que tem significados que nós vamos ver a semana que vem. Alguma pergunta? Então, a semana que vem nós vamos ver em detalhes isso, como tudo isso se processa. Esse é o beabá. São 10 itens a serem decorados, que tem dificuldade, para começar a trabalhar com constelação. Por quê? Quando eu trabalho com boneco, por isso que o pessoal fala, mas como trabalhar com boneco? Né? É porque eu tenho que pegar ele inteiro. Peraí que não ficou inteiro aqui. Ver se eu consigo colar inteiro. Então, quando eu trabalho com boneco, o pessoal tem o hábito de dizer, mas é impossível. Não, é 100% possível. E não tá saindo inteiro, viu? Não tá saindo inteiro, viu, Kátia? Eu não sei porque não tá colando. Não vai dar certo. Depois eu vou pegar lá, peraí que eu vou abrir aqui e vou ver se eu consigo dessa forma, peraí. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Agora abriu. Não sei se consigo aqui. Vai ficar uma beleza a minha gravação, mas acho que vale a pena, né? Esse aí eu vi de madeirinha, né? Logo quando eu fui comprar. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se vai agora, peraí. Agora foi. Agora tá completo. Alguma pergunta? E a partir do momento quando o meu cliente acessar os sentimentos primário, vocês vão perceber que eles não vão ver mais boneco, eles não vão ver mais o campo, eles vão estar totalmente entregues a esse sentimento. Ok? Isso vai acontecer. Para quem ainda não está trabalhando, vocês vão ver só que interessante isso
dessa forma que se dá tudo isso. Então eu vou pegar todas essas regrazinhas, pegue os bonecos, o próprio tabuleiro, façam por enquanto no tabuleiro virtual, né? Como seria próximo, não próximo, olhando para baixo, o que significa, anota, né? Então tem que ir percebendo como é que essa dinâmica acontece. O que é a solução? É o casal lado a lado do outro. Então, nós temos a sequência da hierarquia, né, Maristela? Que nós sabemos qual é a sequência. Quem chega primeiro dentro do sistema. O homem, quando ele entra primeiro no sistema e a mulher fica ao lado esquerdo dele, quer dizer, o homem sempre fica à direita da mulher. Os filhos ficam do lado esquerdo da mulher, né? Então vem o homem, a mulher e depois os filhos. Quando eu tenho uma falta de fluxo ou eu tenho um emaranhamento ali prejudicado no casal, na hora que eu for fazer a frase de solução, eu coloco esses dois, o marido e a mulher, frente a frente, um olhando para o outro, né, para gerar o sentimento primário e ali sim usar a frase de solução. Quando eu termino a constelação, que eu vou posicionar eles de acordo com a hierarquia. Papai, mamãe e seus filhinhos. O homem à direita, a mulher à esquerda. Por que é fácil lembrar? A mulher sempre vem do lado esquerdo, que é o lado do coração do homem. Por sequência, o primeiro filho dela vem do lado esquerdo dela, que também é do coração. O segundo filho vem do lado do primeiro filho, que vem do lado da mãe e vem do lado do pai. Então a construção de hierarquia é assim. Isso é para finalizar a constelação. Agora, as frases de soluções, a solução que eu vou dar, eu coloco o casal. A semana que vem eu vou colocar o vídeo para vocês, aonde a menina está enfrentando a mãe. Né? Esse é um vídeo que eu gravei para vocês, mostrando como é que se faz a constelação com boneco de madeira com a mensuração de pêndulo. Então a semana que vem vai ser o começo, vai ser essa aula. Aí vai ficar, tudo que eu falei hoje vai ficar muito mais claro, com certeza, né? E a semana que vem nós vamos dar mais um pouquinho quais são todas as exceções, as palavras de ordem, né? E quais são, deixa eu pegar aqui quais são as palavras, as frases de solução e tudo mais, né? É porque não sai só sai para quem está, eu só que visualizo o link. Para vocês sai como se tivesse bloqueado para o restante da aula, da turma. Então deixa eu colocar. E deu erro aqui, viu, Ana? Não entrou. Mas é só colocar bonecos no site lá das lojas da China. É só colocar. Aliás, lá no link no Face colocaram bastante isso, né? Colocar só bonecos de madeira, bonecos de brinquedo. Aparece um monte. E foi lá que demorou bastante, viu? Para chegar, assim, uns 60 dias. Mas é muito baratinho. Eu comprei uns 10 lotes, assim. Eu comprei 10 lotes. O meu veio perfeitinho, Ana. O meu veio muito perfeito. Tudo. E é muito barato. Vale a pena. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Fora as normais, né? Que com o tempo vai melhorando. Tudo ok? Ó, vai ficar uma beleza essa gravação, viu?